Scroizer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Ruptura, que é assim, gente, que episódio insano. Eu já vou comentar aqui que tiveram coisas que eu não gostei, que eu acho que esse episódio me frustrou, mas o final foi tão impactante e tão necessário até pra história dar andamento, que foi um episódio bem importante e eu acho que ele é bastante interpretativo, bastante amplo e confirmou teorias. E a gente vai discutir de cada detalhe aqui nesse vídeo, ou seja, obviamente vão ter spoilers. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio de fato confirmou aí que a Halle era a Helena, na realidade, que era ela ali externa. Eu no início fui bem cética com essa teoria, mas vocês foram me convencendo ao longo das semanas e de fato fazia muito sentido que fosse ela. Mais uma coisa que eu quero falar logo de cara aqui, que eu não curti desse episódio, é que não é a primeira vez, acredito eu que seja uma segunda ou terceira vez, que Ruptura, principalmente nessa segunda temporada, ela cria uma quebra de expectativa na gente do que a gente vai ver no episódio seguinte. Isso pode ser positivo no sentido, pô, você sempre vai ser surpreendido e etc, sim, mas uma das minhas frustrações com esse episódio foi justamente como que a gente ia ver o Mark depois da reintegração. Eu acho que esse é um momento extremamente importante para a história da série e para o personagem também. E uma das coisas que eu tinha falado no meu vídeo anterior, inclusive, era ver como que ele ia se portar agora que ele estava reintegrado, né? E aqui nesse episódio deu a entender que meio que as coisas não mudaram muito. Ele tem aquele momento de lapso, né, quando ele tá ali com a Helena, mas a forma de agir, a forma dele ali, né, é do Mark S, do seu Mark interno, os trejeitos da inocência, né? Porque apesar de sim ser a mesma pessoa, a gente tem aspectos diferentes do personagem, né? Por exemplo, o Mark externo, né? Ele tá ali muito sofrido com a perda da sua esposa, ele é muito mais na dele, muito mais fechado, e o Mark do escritório, ele fica fazendo piada, ele é mais alegre, e apesar deles falarem, né, que o processo de ruptura você ainda assim tem os sentimentos do que aconteceu, então, por exemplo, se você não dorme direito, você vai ter a sensação que você não dormiu direito ali, né? Tanto que eles até falavam do Mark que ele sempre aparecia com os olhos vermelhos, porque ele sempre chorava antes de ir pro trabalho. Então eles têm as sensações, pelo menos, mas a gente consegue ver sim leituras de personalidades diferentes deles. Então é por isso que eu falo, o Mark, né, aqui, ele tava completamente como o Mark ali do escritório. Um exemplo do que eu achava do pós-reintegração é que ele poderia confidenciar alguém, e poderia ser a própria Helena, por exemplo, e eu acho que a descoberta dela é até para ele não confidenciar as coisas a ela, principalmente porque eles descobriram que ela era uma Egan, mas já vamos chegar lá. Mas eu esperava sim que ele teria uma atitude diferente. Então eu sinto que, por exemplo, a série ela faltou talvez uma explicação maior de tipo a Rogabi falar, olha, o processo de ruptura é gradativo, não é algo que você vai sentir de imediato, apesar que eu acho que na própria explicação deles, quando eles falam que a reintegração era justamente a junção de ondas, pra mim é uma explicação que é algo imediato. Então, por isso que me gerou um pouquinho de frustração, foi por uma quebra de expectativa mesmo, e aí talvez a culpa seja inteiramente minha, mas outro aspecto também que me deixou um pouco frustrada foi que quando ele encontra a Rogabi ali no terceiro episódio, né, ela fala sobre a Casey, e eu até tinha falado, pô, achei um recurso de roteiro meio, mas tudo bem, passa, porque ela tinha falado que ela não tinha falado antes porque eles não tiveram tempo, por causa das coisas que aconteceram, como a morte do segurança, mas ali no momento da reintegração, mesmo que ele tenha falado, vai, faça, por favor, eles teriam tempo, teria como ter uma conversa, teria como ela ter explicado um pouco mais do que é o experimento. Eu não acho que Ruptura é o tipo da série que tenha inúmeras falhas de roteiro e etc, mas eu acho que tem pontos aqui que estão chamando minha atenção quanto ao andamento da série, que acaba sendo algo proposital. Pode ser que eu chegue no 10º episódio e fale, não, tá bom, entendi porque eles seguraram, faz sentido, etc. Pode ser, mas a princípio, enquanto eu acompanho semanalmente, são pontos que acabam me gerando frustração e que eu não tenho curtido tanto quanto aos episódios, porque eu acho que poderia ter dado andamento. Apesar que, como eu falei, né,
aqui esse episódio ele dá um andamento que a gente finalmente precisava, como a descoberta da Helena. E, gente, eu gosto que esse episódio, ele realmente ele é uma quebra de expectativa, né? Eu tinha falado de quebra de expectativa porque a gente simplesmente tá nesse acampamento, o Ortable, né, como eles chamam, que gera mais esquisitices ainda, como na própria Lumon também rolava, né? Pô, as festas já eram esquisitíssimas, aí agora esse retiro aí, né, no lado de fora, achei bizarro. Eu sei que muita gente vai reforçar por causa desse episódio a teoria dos clones, que o que a Lumon tá fazendo lá são clones. De novo, eu ainda fico um pouco receosa com essa teoria, até porque eu particularmente não gosto muito dela, mas eu posso estar completamente errada aqui. Mas eu acho que aqui, né, eles acabam trazendo mais complemento ainda do que a gente vê na abertura. Inclusive é um episódio que não tem abertura, né? Vale falar esse detalhe. E o que é bem diferente, porque todos da temporada anterior tinham, tirando os primeiros, né? E por que eu tô falando disso? Justamente por conta da teoria dos clones, que não necessariamente são clones, mas eu acredito que ali seja uma grande simulação. A gente sabe que os externos, né, autorizaram a ida deles, que era um acampamento ali de 2 dias e tudo mais, então eles facilmente poderiam sim ir para algum lugar, e a gente sabe, né, que a ruptura, ela não precisa essencialmente acontecer ali no andar de ruptura, mas pode ser ativada a qualquer momento, e até mesmo a descoberta ali da Halle, a gente vê esse aspecto dela ser ativa ou desativa, né? Ali que o Miltic fala. Então, dá a entender sim que eles estão no mundo externo ali e não dentro do prédio. Poderia ser talvez um andar, que nem o andar das cabras, né? Que tinha ali a vegetação e tudo mais. Poderia, mas eu acho que eles trariam mais aspectos que eles estão dentro de um local e ali a gente tá vendo um céu aberto e toda a paisagem, né? Então, eu acredito que eles estejam de fato numa floresta, só que rupturados, né, do lado externo, autorizado pelos seus externos também. Tanto que é curioso a gente ver aqui, né, a forma que eles se vestem diferentes. O pessoal que é da Lumon mesmo, né, tipo o Miltic e a Huang, eles estão vestidos de branco, enquanto o pessoal da Macrodata ali tá vestida de preto, o que me faz até refletir de tipo assim, eles estão de branco, seria como se fosse uma simulação de cientistas, como se eles fossem os orientadores do experimento, porque até mesmo se a gente for pensar nessa analogia, né, ali na Lumon, eles são os orientadores dos setores ali do que acontece. E cada setor é claramente um experimento que está acontecendo, ou um complemento do experimento, já que a gente viu que o pessoal da Macrodata, né, faz o refinamento dos próprios chips ali, e que os números são as sensações que eles estão inserindo. Então, talvez por isso a gente tenha essa diferenciação nas cores ali, né? Porque eles são os experimentos e eles são os cientistas. Só que aí eles explicam, né, que essas pessoas que ficavam apontando o caminho era como se fosse uma simulação dos gêmeos do Kier, né? O Dieter, que eles destacam a história. Eu quero, inclusive, fazer as minhas interpretações da história que a gente ouve, que é uma loucura, mas a gente vê, né, eles têm um aspecto muito estranho. Inclusive, preciso falar, adorei esses elementos de terror que esse episódio tem, tanto na questão da estranheza e deles meio com uma cara estranha e mexendo assim, super estranho, sabe? Quanto o aspecto da noiva ali na visão do Irv. Só acho que o da noiva poderia ter ido um pouquinho a mais, um jumpscare bem na nossa cara pra gente morrer, cair da cadeira enquanto tava assistindo, mas eu amei. Mas os clones, né, a gente vê que eles estão em um estado meio vegetativo, e por isso ali na abertura a gente via tantas feições do que seria o Mark, né, só que com aquela cabeça de balão, porque não tem nada ali. Então não tem o chip das memórias, não tem o chip da ruptura, são pessoas extremamente vegetativas ali. Então por isso não são essencialmente clones, a não ser, lógico, que talvez pelo experimento ali da Lumon eles acabem conseguindo reproduzir através dos chips esses sentimentos, né, essas pessoas, e assim fazer os clones, porque corporalmente eles estão ali, né? Na real, isso até seria uma boa resposta, né, sobre o que é o experimento ali, e o que complementa também quanto à imortalidade, que estavam falando bastante. Talvez eles também poderiam ser um protótipo do que é esse experimento, sabe? Tipo, protótipo 2 para dar certo no 1000, e aí por isso eles estão nesse estado vegetativo. Porque afinal de contas, né, a gente sabe que o experimento ocorre há muito tempo. A Lumon tem muitos anos aí de mercado e tá espalhada no mundo inteiro. Mas tem também o complemento, né, que
eles são representações do gêmeo do Kier, que até então a gente não sabia que ele tinha. E aí me chama a atenção um aspecto aqui, que eles falam sobre eles mostrarem o caminho, o que me dá a entender que nesse livro, né, nesse diário que o Kier conta sobre essa jornada dele, do irmão na floresta, acaba me trazendo muito uma sensação de que o Dieter mostrou o caminho pro Kier, para essa grande criação, né, aí, e que possivelmente ele matou ele, né? Até porque no meio dessa jornada ali, né, a gente tem aquela representação da foca, e eles mesmos até se questionam, tipo, falando, nossa, por que isso parece tão errado? E conforme a gente vai se aprofundando ali, né, no capítulo 1 do livro do Kier, eu acho interessante porque essa narrativa, ela traz uma ambiguidade, tanto para contar pra gente o que aconteceu ali, e aí a gente tem a representação da foca morta, o que poderia ser uma representação direta depois do Irv, porque a gente vê que o que acontece com o Irv tem certa conexão com essa história que está sendo contada, tanto o vislumbre ali da noiva de meio metro, e também o aspecto da paranoia, né? Tanto que em uma das passagens, né, ele fala o seguinte: Dieter se tornou na noite um instrumento da natureza e a natureza tocou Dieter com elegância. E além disso, tem um complemento também que eu achei interessante para todo esse contexto, é que ele fala que não se desvie do caminho de Kier para não rolar a ira da natureza. Ou seja, a gente vê, né, que o mais incisivo ali, né, com tudo que tá acontecendo, é o Irv. Tá certo que ele é o único que não questiona, né, ali a história do Kier, começa ali com a própria Helena questionando, mas eu sinto que o Irv, ele tem passagens muito similares com a do Dieter, e dá a entender que o Dieter morreu, e eu acho que é por isso que a gente tem a sensação, né, de morte do Irv. Tem um aspecto interessante, até mesmo na construção dessa cena, é que a forma que ela é feita é muito similar ao que a gente já tinha visto em outros filmes, como, por exemplo, o personagem se distanciando e depois levar um tiro na cabeça, sabe? Enquanto isso, o próprio Miltic, né, ele chega e fala que ele ficaria na eterna escuridão. Isso pode ser o quê? Uma analogia, né, de que aquele Irv nunca mais vai ter a sua existência, então ele vai ser desativado para sempre. Só que ao mesmo tempo, acredito eu, que o que a gente vê ali é basicamente o que poderia ter acontecido com a senhora Casey, né? Tanto que quando eles questionam sobre o que aconteceu com ela, tem várias passagens que eles falam assim, bom, a última vez que eu vi ela, né, a Rogabi fala isso, ela estava viva. Então, passa uma sensação que essa desativação ali do Irv, ela não é só do Irv do escritório. A construção da cena, ela é completamente diferente, né? E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que o Irv, ele acaba sendo um motivador para as coisas andarem, né? Lembra que eu falei? Eu acho que esse episódio ele foi essencial para isso, porque ali, primeiro que eles veem o amigo dele sendo morto, né, na frente dele. A gente ouve até o barulho, né, da ruptura sendo desfeita, mas ali me pareceu realmente uma morte. Até porque se a gente for ver o contexto geral do episódio, ele é construído no entorno do Irv. Tanto que o episódio começa com ele. E também outra questão, né, desse paralelo da história do Kier, que a gente vê também, é que ele fala sobre o irmão ter tido um pus, tanto que é o que a Halle zoa, e aí ele fala que terminou com ele ali no Rose Hollow, né, que é onde fica a cachoeira e tudo mais, que é bem similar, inclusive, que o próprio Irv faz ali com a Halle Helena. E o Irv, né, ele passa, né, ele descreve o que ele passa por uma experiência de quase morte ali na floresta, porque ele dorme do lado de fora, e ele fala que ele quase morreu congelado, e é onde ele tem, né, até aquelas alucinações ali da macrodata. Então o Irv, pra gente, né, é uma forma visual de ver o que aconteceu com Dieter. Por isso que eu falo ali da foca ser também a representação do Irv e tudo mais, e de ser a morte ativamente ali falando, e de ter essa construção de sensação de que ele morreu. E sem falar, né, toda a raiva ali do próprio Miltic, a forma, né, como ele falava, ele falou até de um jeito tipo, você tem o direito de permanecer calado e ter um advogado, foi ele citando ali, né. E aí, retomando, né, por que foi importante essas coisas acontecerem com o Irv para a história andar? Primeiro, por toda a descoberta da Halle, foi uma forma de todos ali saberem que era a Helena, né? Eu falei que o jardineiro ia ser uma excelente ponta solta para ser a retomada e deles descobrirem essa história, né? E eu acho que faz muito sentido a forma que o Irv descobre que a Halle é a Helena, né?
porque realmente a Halle nunca foi maldosa. Então ele já tinha uma desconfiança ali por causa do jardineiro, mas esse aspecto que não condizia com a característica dela. Então ali é super compreensível a forma que ele descobre. Mas eu preciso dizer que eu também não curto muito a forma como ele descobriu que ela era uma Egan. Tudo bem, eu acho que é super válido ele falar quem que teria o poder de estar aqui sem estar rupturada. Mas ao mesmo tempo, né, o Miltic e a Huang, eles estão ali, eles não são rupturados e eles estão numa sensação de poder. Então, ele simplesmente falar que ela era uma Egan foi um pouquinho aleatório pra mim, mas tudo bem, vamos passar, porque eu acho que é uma informação importante, porque até então eles estavam... Tá, não importa o que aconteceu lá, né? Não vai mudar pra gente, etc. E a própria Helena, né? Enquanto Helena, ela fala que ela tinha muita vergonha de quem ela era. E ali, aquela situação toda com o Mark, eu achei bem genuína. Porque também foi como eu falei, né? Halle, Helena, Mark são a mesma pessoa, então as sensações elas ficam. E a Helena, né? A minha leitura é que eu acho que ela vê no Mark ali uma pessoa que genuinamente gosta dela, né? Porque a Helena, eu vejo ela como uma pessoa extremamente solitária. Eu acho que o que a gente viu dela na primeira temporada, inclusive dela tirar a própria vida, demonstra muito um estado mental que ela já tava lá de externa, né? Que ela não aguentava as pressões, a forma que ela quer validação do pai, e o pai mal troca uma ideia direito com ela. E acredito eu, né, que até mesmo ela estar nesse experimento é uma forma do pai sentir certa honra, gostar dela um pouco mais, mas não necessariamente que ela concorde com isso. Então o Mark, ele vem ali num purismo, né, de sentimento realmente, alguém que gosta dela, e eu acho que muito do medo dela revelar tá associado a isso, né? E ela, sendo uma Egan, muito provavelmente ela não tem relações genuínas do lado de fora, porque ela sempre vai estar nessa posição de poder, né? Mas eu tô bastante curiosa de como agora, sendo a Halle, né, quando muda ali, né, dela de Helena pra Halle, é se ela vai contar agora de fato o que ela viu do lado de fora. E assim, gente, todo mundo obcecado pelo Mark ali na Lumon, né? Porque a Harmony se enfiou na vida dele, a Helena deu um jeito de dormir com ele. Mas olha que interessante a construção dessa cena também. Por isso que eu falo, esse episódio ele tem uma beleza técnica também muito impecável. Enquanto eles estão ali na discussão sobre eles, quem são eles, é muito interessante a gente ver que a câmera pega só metade do rosto deles, como se fosse a ruptura ali mesmo, né? Eles não se veem por inteiro, tanto que quando o Mark, ele tem aquele lapso da reintegração, né, em que ele vê a Casey na Halle, e que aí também explica a abertura lá, né, quando ele vê a Casey e a Halle no elevador, e ele tá nesse processo, né, vindo aos poucos pelo jeito, é quando eles se veem integralmente. E é até um momento em que ela estaria ali revelando quem ela é, mesmo que não por inteiro. Então é muito legal ver essa construção de cena também. Enfim, e aí outros complementos também da importância do Irv para esse episódio tá em dois aspectos. Primeiro, que agora eles sabem o nome do Seth, que era uma informação sensível ali. Então também é uma forma do Mark, dentro da sua reintegração ali, conseguir investigar a Lumon do lado de fora também a partir do Seth. E também, né, a possível morte do Irv aí, ou a forma que tudo aconteceu ali na frente deles, é um grande catalisador para uma outra revolta da Macrodata. A gente sabe que eles são motivados a partir de aspectos muito abruptos, né, dessa disruptura realmente das realidades. Então, por exemplo, o Dylan ali ter visto o filho e ter saído da ruptura fora do escritório foi um catalisador. E além disso, né, eu venho falando muito aqui nos vídeos sobre como o Dylan ele vai ter uma importância grande e que eles vêm construído até essa psique do personagem do lado de fora, sobre ele nunca saber o que ele queria fazer e talvez ali na Lumon ele conseguir descobrir, né, qual que é o propósito dele. Tudo que aconteceu ali com o Irv, a gente vê ele extremamente revoltado, então eu acho que isso pode ser muito bom para ele sair dessa zona de conforto que ele se encontra. Não me surpreenderia também se o Dylan morresse, viu, gente? E por último, mas não menos importante, né, eu venho falando como esse episódio ele é muito detalhado, então tem detalhes ali na história que está sendo contada do Kier e do Dieter, assim como na representação ali da metade dos rostos. E outro aspecto que eu não podia deixar de falar, né, ali do acampamento, é esse instrumento que a Huang toca, que é um theremin. Eu fui pesquisar sobre, e ele é um instrumento que surgiu a partir da Rússia. Ele de fato existiu, ele foi o primeiro instrumento eletrônico em que o músico, ele não precisa realmente tocar o instrumento. As notas, né, ela vem a partir de duas antenas, né, que tem ali,
e elas são através de oscilações em que, por conta das antenas, ele percebe onde que tá a mão do músico e essas oscilações ocasionam ali a nota. Porque a gente viu a série mesmo explicando as questões das ondas do processo de ruptura. Então é uma forma da série brincar e trazer isso muito forte, dessas oscilações, dessas ondulações aí. E inclusive eu aproveito até para falar sobre um vídeo que eu vi no Instagram sobre um músico falando sobre a abertura, ele fazendo análise de como os acordes ali das notas, elas não combinam e que causa certa estranheza. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês verem a explicação melhor, mas que depois são acordes que fazem sentido, como se fossem ondas diferentes em uma só, também trazendo, né, esse processo de explicação das ondas ali da ruptura e da reintegração. Então, gente, assim, quando eu critico ruptura, são aspectos muito mínimos que são incômodos quanto a como a história está sendo contada, até porque, lógico, eu acho que existe uma ansiedade nossa também de querer descobrir logo o que está acontecendo, mas eu acho que a série, ela é tão enriquecida em detalhes como esse, sabe? Pô, ver quantas coisas aqui a gente foi levando na interpretação do que foi dito, os paralelos ali do Keir de Éter com o Irv, em como a gente foi acompanhando essa história que ia acontecer ali com o personagem. Cara, é uma série extremamente pensada e é por isso que eu questiono até mesmo quando eu falo, pô, pode ser que lá na frente faça total sentido. E eu acho que a gente também tá no nosso papel, né, de falar coisas que a gente também não gosta. E eu sei que muitos de vocês também sentem isso enquanto estão assistindo o episódio. Mas assim, gente, é indiscutível que essa é uma das melhores séries da atualidade e que desde a sua primeira temporada foi um grande feito essa série. É muito original o conteúdo, buga as nossas mentes, é por isso que a gente está semanalmente aqui falando da série pra gente descobrir junto e discutir as possibilidades, como acreditar ou não numa teoria e estar errado e certo muitas vezes. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vocês tinham reparado nesses detalhes que eu vim falando ao longo do vídeo? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!